Libriano, cuidado com as expectativas que você tem criado, porque elas estão diretamente relacionadas e ligadas nesse sentimento de sobrecarga que você está vivenciando na vida. Olá, Libriano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse seu momento junto a essa nossa série Astródia e os Signos, um momento onde eu compartilho com você, segundo os saberes matriarcais, orientações para que você encontre facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias, a partir do momento em que você se permite ouvir o que é que esse movimento da Lua está fazendo no teu inconsciente, nas tuas águas e, consequentemente, nesse movimento das suas escolhas ao longo do dia a dia. Lembrando que esse signo que nós estamos estudando, ele cabe para quem tem ele, tanto no signo solar, ascendente e na lua, porque a partir do momento em que a gente utiliza esse tripé na nossa vida, a gente consegue ter mais força para poder ter mais clarificação da nossa própria direção. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, nessa tua travessia de ir em busca de ter um direcionamento, clarificar o teu direcionamento com esse estudo dessa bússola lunar celestial. Então, querido Libriano, para esse seu momento de vida, que você encontrou essa mensagem, as matriarcas, junto com esse movimento da Lua, está sinalizando para você exatamente de ser um momento por uma determinação, por uma afirmação. Aquela segurança de você querer vivenciar uma transformação na sua vida. É você querer colocar ordem. É você despertar de um movimento onde você hoje percebe que não estava dando tanta atenção, que é esse cuidado com relação à sua própria vida e trazer uma vida de acordo, em concordância com aquilo que você almeja enquanto destino. E aí você trazer esse poder na sua mão para você, com a tua própria, o despertar da tua consciência, da tua sabedoria, você trazer esse brilho para a tua própria vida. É você ter um momento de despertar, de você ter essa responsabilidade e ao mesmo tempo esse poder de fazer isso a partir do momento em que você se coloca nesse lugar de vivenciar uma realidade mais alinhada e direcionada realmente para o destino que você está querendo vivenciar. Esse despertar, ele nasce em função de um desconforto, de se sentir com sobrecarga na vida, de você olhar e fazer tantas coisas e ainda não ter vivido relações ou ter vivido um cenário que esteja valendo todo esse sacrifício que você está fazendo. É onde você se vê com muitas responsabilidades, uma sensação de fardo. É como se, na realidade, as relações que você possa estar vivenciando agora não estejam dentro de um movimento fluido. É uma sensação de uma via de mão única e você tem que fazer por você e pelo outro para poder dar certo, para poder continuar vivenciando algo que você esteja querendo construir. Aí, o detalhe nesse processo todo é exatamente o momento onde você desperta que você tem que reconhecer as expectativas que você tem colocado diante desse cenário de vida. É uma expectativa real ou é uma expectativa que você projetou na outra pessoa, que você criou na outra pessoa? E dentro desse movimento de observar essa condição de expectativas nas relações que estão gerando sobrecargas, é você também trazer e pontuar com sabedoria um novo ritmo de vida, você desacelerar. E nesse desacelerar, você procurar esse movimento mais passivo e ao mesmo tempo mais introspectivo de você fazer essa autoavaliação, fazer esse exame e colocar mais equilíbrio, mais harmonia
em suas próprias águas, em seu emocional, você zelar mais. É uma atitude de amor próprio, mas ao mesmo tempo é uma atitude de uma pessoa com sabedoria, que está buscando aquele brilho na vida, de olhar para a vida com o olho, né, o olhar brilhoso pela vida, e ao mesmo tempo fazer esse movimento de se dedicar a ter zelo pela sua própria pessoa, a se valorizar também. Então, é tempo de você fazer movimentos de cuidar mais de você mesmo, por conta que é aquela sensação de que você está mais fazendo pelo outro por uma questão interna mais de fuga. Você não quer ver determinadas verdades que você ainda vivencia, que você ainda carrega. E para não lidar com elas, você tenta fazer pelo outro porque é buscando fazer dar certo. Entretanto, o desafio para você nesse momento é você reconhecer a necessidade de reconhecer enganos na relação, nas relações, enganos que você possa ter vivenciado, aonde houve enganos por falta de sintonia com o seu próprio coração. Nos saberes matriarcais, elas ensinam que a gente não se engana com o outro. Ou melhor, o outro não nos engana. É a gente que não ouve o nosso coração por algo que ainda está dificultando a gente ouvir o nosso coração e não sente qual é realmente a resposta, não sente qual é realmente o caminho. Então, é uma condição de você perceber e deixar ir. Tem lutas que a gente tem que começar a ter mais sabedoria de reconhecer quais são as lutas que a gente quer lutar. E aqui cabe esse exame, diante do esforço que você está fazendo, dos sacrifícios que você está fazendo, até que ponto está valendo a pena fazer isso, diante desse exame também das expectativas, para que você compreenda que é um ato de amor próprio você também reconhecer que você se enganou, você não ouviu seu coração em determinado momento e que agora a lua está sinalizando que é tempo sim de você renascer. É tempo de você se entregar a esse processo de trabalhar no seu mundo interno, na sua própria consciência, no despertar da sua consciência, uma nova compreensão. É fazer dessa dor da sobrecarga um impulso para você expandir a sua compreensão com relação à vida, com relação às próprias relações, com relação a você ser uma pessoa que tem intuição, uma pessoa que consegue ouvir esse lado mais refinado da vida, de estar conectado com as suas águas, com o seu emocional, e diante de uma escolha de vida, de uma oportunidade na vida, você está pronto para poder bem escolher seus caminhos. Não é um movimento de julgar a si mesmo. Esse reconhecimento de você não ter tido tanta sabedoria em determinado momento, mas é um movimento de acolhimento, de você reconhecer que você teve as suas limitações, tem limitações a serem superadas e que agora você está disposto, você está despertando exatamente essa força de transformação na sua própria natureza. E nessa força de transformação, quando você alcançar essa expansão de compreensão, você se conecta exatamente com aquele lado mais sábio da sua própria natureza, você fica muito mais intuitivo, porque aonde habita a compreensão, segundo os saberes matriarcais, aonde habita a compreensão, habita amor. E é esse amor que faz com que você consiga colocar as coisas em ordem. Fazer esse movimento dessa transformação é colocar as coisas em ordem. É você ter força suficiente de reconhecer aquilo que precisa ser visto, a influência daquele movimento na tua própria realidade que está causando sobrecarga e fazer boas escolhas a partir de hoje. Porque no amor a gente consegue ter compreensão consigo mesmo, acolhimento consigo mesmo. A gente consegue ter inclusive um olhar mais amoroso com o outro
e minimizar o movimento dolorido de se julgar e julgar o outro, e encontrar mais facilidade nas próprias relações. E esse é um conselho que as matriarcas estão trazendo, é exatamente trazer essa mais amorosidade, mais gentileza nas próprias relações, no olhar para o outro, no olhar com as próprias escolhas de vida. Esse postura, esse lugar de exercer mais amorosidade, mais gentileza. E exercer mais amorosidade não significa se sobrecarregar, não significa se sacrificar pelas próprias relações, diante de um movimento que você, nessa lei do dar e receber, reconhece que não está tendo a justiça, não está sendo justo o movimento. Existe, em alguma forma, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele nasce em função dessa projeção. Muitas das vezes as pessoas podem se colocar diante do outro e perceber algo que incomoda e considerar que é do outro. Mas existe algo que as pessoas podem não perceber, que você pode ainda não estar percebendo, e que é importante, é exatamente essa condição de: será que é uma projeção que eu faço para o outro? Seja uma projeção que seja algo negativo ou até mesmo algo positivo, a pessoa ter uma expectativa de que aquela pessoa vai ser alguém que seja amoroso, ou aquela pessoa não seja honesta. Enfim, independente da expectativa, é prestar atenção se nas relações existe algo que você está projetando no outro. E aí ter cuidado para poder vivenciar essa transformação desse posicionamento e ver as coisas sem esse olhar de criar essa expectativa, mas buscar essa realidade. Esse é o ponto de transformação que você está sendo chamado, a encontrar a sua própria verdade. Cada vez mais que a gente busca viver a nossa verdade e a gente busca se sintonizar com essa nossa verdade, a gente ser transparente com o outro, a gente ser verdadeiro com o outro, fica mais fácil esse processo da gente vivenciar e aceitar o outro como ele é também, sem colocar expectativa nas nossas próprias relações. Fazendo isso, você vai trazer uma nova estrutura de vida. Nessa nova estrutura, significa uma nova forma de se relacionar com o outro, porque você mudou a forma como você se relaciona, você transformou a relação consigo mesmo. Então perceba que esse movimento da Lua, ela tá trazendo exatamente um movimento de impulso para o mais, abrindo seus caminhos a partir do momento em que você deixa de ter aquela dificuldade, você se entrega ao processo de renascimento e reconhece, deixa de se enganar. Ouve o teu coração, busca essa sintonia com as tuas próprias águas, porque elas já estão sinalizando para você que precisa mudar essa postura na forma como você tem se relacionado consigo mesmo e, consequentemente, também com as outras pessoas. Se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, dá uma olhadinha também na série Aconselhamento Lunar Semanal, que nela a gente se reencontra aqui semanalmente para que a gente possa continuar estudando esse movimento da Lua e assim a gente encontrar mais recursos, instrumentos e conselhos para poder facilitar esse nosso processo de autorrealização, tendo essa nossa Lua como a nossa bússola para o nosso crescimento pessoal. Agora, Libriano, eu quero saber de você como que essa leitura matriarcal ressoou com o teu momento de vida, o que mais te chamou a atenção dessa leitura. Um beijo e até a próxima semana.